a experiência de ouvir a voz do Senhor a falar. E nós precisamos de experiências assim, buscar o Senhor ardentemente, por nós e por outros irmãos, por outras pessoas que precisam do socorro de Deus, e clamarmos ao Senhor, nos identificarmos com o Senhor em Espírito, até que ouçamos a sua voz, ou Ele toque profundamente no nosso coração, e nós possamos ver aquela obra que nós buscamos no Senhor sendo executada. Deus abençoando através de uma experiência com Jesus. Na mesma hora, Paulo foi profundamente transformado em sua vida. De perseguidor, ele passou a ser servo, passou a servir imediatamente. Vamos lá para o livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versos 5 e 6. Então, ele perguntou: quem é, Senhor? E disse o Senhor: eu sou Jesus a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os agrilhões. E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que eu faça? Então, uma transformação imediata, numa experiência profunda com Jesus. Porque, meus irmãos, quando nós temos a experiência com Cristo verdadeiramente, coisas mudam em nossa vida. E os crentes precisam de experiência. Não podemos passar o dia a dia apenas na rotina da vida religiosa, sem buscar uma experiência maior com o Senhor. Dá para nós sentirmos sempre, quando reunimos no grupo de homens para orar, como ali sentimos a presença do Espírito, o toque do Espírito, como esses homens fazem a obra de misericórdia, como evangelizam no seu trabalho aonde eles estão, porque estão tendo uma experiência profunda com o Senhor. E nós clamamos a Deus que as mulheres cada vez mais se reúnam em oração, falem com o Senhor, busquem ter experiências com o Senhor, em grupos e individualmente. Porque, meus irmãos, muitas vezes quando estamos nos grupos, nós não podemos abrir os nossos corações como desejaríamos abrir. Mas quando você está no seu quarto, com a porta fechada, ajoelhado lá no seu quarto, você pode falar com o Senhor tudo que está no teu coração. Você pode ter uma experiência profunda com Jesus. Então, para imitarmos o apóstolo Paulo, como ele disse: sede meus imitadores como eu de Cristo, nós devemos buscar profundas experiências como o apóstolo Paulo tinha com o Senhor. Depois da experiência de sua conversão, meus amados, o apóstolo passou a ter profunda intimidade com Cristo. O Senhor lhe apareceu algumas vezes, em algumas visões. Aqui ninguém teve uma visão ainda do Senhor, mas se você tiver um tempo espiritual com o Senhor, você vai ter visão com o Senhor, você vai ter toque do Espírito Santo no seu coração. Deus vai fazer uma grande obra na tua vida. É preciso ter experiências místicas, sim, com o Senhor. Que cada um possa experimentar essa graça divina, como o apóstolo Paulo experimentou. Uma destas experiências de Paulo está registrada no livro dos Atos dos Apóstolos, no capítulo 18, verso 9. E disse o Senhor em visão a Paulo, Jesus. E disse o Senhor, e disse Jesus a Paulo: não temas, mas fala, e não te cales. Os irmãos sabem onde que Paulo estava? Paulo tinha sido preso, e a multidão queria linchar Paulo. O centurião protegeu Paulo, e o Senhor já tinha dado a palavra a Paulo: Paulo, fala e não te cales. E Paulo enfrentou a multidão de judeus que queriam lixá-lo, e ele falou em hebraico, e ele disse todos os decretos do Senhor. Aqueles homens, ele não temeu, porque ele teve uma experiência com Jesus, ele estava fortalecido com Jesus. Meus irmãos, muitas vezes te convida a gente: irmãos, vamos evangelizar, vamos fazer uma visita, e os irmãos são muito moles. Sabe por quê, meus irmãos? Não se encorajam de fazer, porque não tem o toque do Espírito, não tem uma experiência com Jesus,
não clama em oração ao Senhor: Senhor, fortalece-me, porque te precisa fazer aquela visita. Porque, meus irmãos, muitas vezes nós somos chamados para fazer coisas que nós não faríamos. Eu me lembro muito bem, talvez a irmã Clemide esteve nessa visita com a gente, eu não me lembro, mas tinha vários irmãos em que eu proibi de entrar comigo para visitar a pessoa. Era uma pessoa aidética, em terminal, e o ambiente lá simplesmente era horripilante. Isso a 2 horas da tarde do domingo. Vocês têm uma ideia como que era o ambiente lá, a casa, o lugar, a sujeira, tudo era tão horrível que eu falei para os irmãos: não, vocês fiquem lá fora, só vai entrar eu aqui. E entrou mais um irmão ou irmã, não me lembro quem foi, que entrou comigo lá, e o pessoal ficou mais longe. Mas a obra tem que ser feita, e nós só podemos fazer quando nós temos experiências com o Senhor. Sabe por que você muitas vezes não se encoraja de enfrentar frio, de enfrentar dificuldade? Até diria assim: olha, eu hoje não vou conseguir jantar para ir na igreja, e você vai para a igreja. Quando você tem experiências com Jesus, quando você dobra os seus joelhos, você ora ao Senhor, você conversa com o Senhor, numa intimidade pessoal com o Senhor, sem requisitos, sem buscar palavras, mas falando como se conversa com alguém. Conversar com Jesus, falar com Jesus, passar para Ele os seus temores, as suas vontades, aquelas coisas todas que nós temos. E Senhor, queremos a Tua orientação, queremos a Tua palavra no nosso coração. Senhor, fala conosco. E você vai ter uma experiência com o Senhor, e essa experiência vai te encorajar a batalhar da obra do Senhor de maneira espontânea e com alegria no coração. Sede meus imitadores, diz o apóstolo Paulo, como eu de Cristo. Cristo não recuou em nada no seu ministério. Tudo que estava no plano de Deus, Cristo cumpriu literalmente até chegar na consumação da cruz. E se nós nos alimentarmos de Cristo, como Paulo se alimentava de Jesus, o plano que Deus tem para nós, nós cumpriremos todinho. Nada deixaremos para trás e não nos arrependeremos de não ter feito. Ah, por que não fiz? Né? Por que eu não me esforcei? Durante essa semana tivemos uma semana de grandes mensagens, poderosas mensagens. Quem esteve aqui recebeu a mensagem. A igreja praticamente todos os dias com muita gente, mesmo com frio, muita comunhão entre os irmãos. Então, meus irmãos, a gente tem que buscar o Senhor para fortalecer, para que não percamos coisas como esta e possamos participar direto, porque o Senhor quer que nós façamos a obra. Paulo tinha essa experiência com o Senhor. Outra visão foi quando do naufrágio do navio alexandrino, com ele e outros presos e toda a tripulação nas costas da ilha de Malta. 276 pessoas, entre presos, tripulação e servos, homens que trabalhavam no navio. 276 pessoas estavam ali. Tempestade de todo lado, céu escuro. O desespero caiu sobre as pessoas. O apóstolo já tinha alertado o comandante do navio que teria perigo. Aí Paulo, quando a tripulação queria abandonar o navio, pegaram o batel para fugir do navio, Paulo disse: não permitam que eles saiam, porque se sair não tem como salvar, mas se ficar aqui, eles vão ser salvos. E esta experiência de Paulo, ele diz: porque o Senhor falou comigo. Está no livro dos Atos dos Apóstolos, no capítulo 27, versos 22 a 24. Aí Paulo diz àqueles tripulantes do navio, aquelas pessoas que estavam ali, ao próprio comandante, ao centurião romano que estava lá, Paulo, em nome de Jesus, assume o comando de tudo. E ele diz: mas agora vos admoesto a que tenhais bom ânimo, porque não se perderá
a vida de nenhum de vós, mas somente o navio. Por quê? Nesta mesma noite, o anjo de Deus, em quem eu sou e a quem eu sirvo, esteve comigo, dizendo: Paulo, não temas, importa que sejas apresentado a César, e eis que Deus te deu todos quantos navegam contigo. Amém, meus irmãos? Isso é uma experiência com Deus, experiência com Cristo. O homem entregue nas mãos do Senhor, e o Deus quer que nós façamos isso, que você realmente viva experiências espirituais, não apenas venha na igreja, estuda a lição na escola dominical, volta para casa, trabalha e vem de novo, e não tem aquela intimidade com o Senhor, não vive experiências espirituais com Deus, porque Deus é real, a vida espiritual é real, o Senhor Jesus, Ele se comunica conosco, mas você precisa entrar em sintonia com Ele. Se você não está nem aí com o Senhor durante o dia, correndo para cá e para lá, como que você quer ter uma experiência com o Senhor? Mas Paulo dobrava os seus joelhos, orava ao Senhor, e o Senhor falava com ele, e 276 almas foram salvas, e grandes experiências Deus deu depois para o apóstolo Paulo. Uma outra experiência mística do apóstolo, meus irmãos, foi o seu arrebatamento até o terceiro céu. Vejam bem, para alguém ter uma experiência tão profunda assim, teve que ter muitas horas de oração, estar presente ao Senhor em jejum. Estando ali em oração, ele foi arrebatado até o terceiro céu. Ele ouviu as vozes dos anjos de Deus. Lá, muito provavelmente, ele recebeu o evangelho puro que ele pregou. Está registrado em 2 Coríntios capítulo 12. Olha lá, do verso 1 até o verso, acho que até o verso 12, até o verso 4. Até o verso 4. Olha o que ele escreve ali, contando essa experiência. Em verdade que não convém gloriar-me, diz ele, mas passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos, se no corpo não sei, se fora do corpo não sei, Deus o sabe, foi arrebatado até o terceiro céu. Os irmãos sabem por que os católicos mandam o pessoal para os quintos dos infernos? Na verdade, esse é um linguajar comum aí na rua aí. Hoje em dia quase não ouve, antigamente era comum, vai para os quintos dos infernos. Porque tem as graduações lá. O primeiro inferno, o segundo inferno, o terceiro inferno, o quarto inferno, o quinto inferno. Deve ser cada vez pior, provavelmente. Mas no céu também. Paulo fala do terceiro céu. Ele não chegou a ir ao trono de Deus, mas ele foi ao terceiro céu. Ele foi ao nível de ouvir as vozes inefáveis, gloriosas. Eu conheço um homem em Cristo que há 14 anos, se no corpo não sei, se fora do corpo não sei, Deus o sabe, foi arrebatado até ao terceiro céu. E eu sei que tal homem, se no corpo ou fora do corpo não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis que ao homem não é lícito falar. Foi arrebatado até o paraíso do Senhor. Você tem tido uma experiência dessa? De sentir chegando-se ao céu, de ter uma visão celestial, de contemplar os anjos de Deus, ouvir as vozes inefáveis divinas? Meus irmãos, a nossa vida tem sido muito árida espiritualmente, essa é a verdade. Crentes sem experiências espirituais, muitas vezes não oram com aquele fervor de sentir a presença de Deus nos seus corações, mas nós precisamos das experiências místicas, sim, porque elas nos confirmam as realidades espirituais e eternas.
elas confirmam em nossos corações o nosso Deus, a existência da vida transcendente. E nós precisamos grandemente de nos alimentar com estas experiências espirituais, encher os nossos corações, experimentar graça como essa do apóstolo Paulo. E fui arrebatado ao paraíso e ouvi palavras inefáveis que ao homem não é lícito falar. Meus irmãos, não sabemos em qual das visões tidas pelo apóstolo Paulo, na qual ele recebeu o evangelho puro, como dissemos, diretamente do Senhor, o evangelho de Deus. Ele afirma quanto ao evangelho que pregava em Gálatas capítulo 1, versos 11 e 12, ele diz: mas faço-vos saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens, porque não recebi nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. Amém? O Senhor o arrebatou de alguma maneira para instruí-lo sobre o seu evangelho, para que ele pregasse o evangelho da salvação. E muitas vezes nós estamos passando anos e anos, muitas coisas, e não vivemos uma experiência espiritual profunda. E precisamos. E os irmãos sabem, o canal destas experiências é o tempo de oração. É o momento de oração em grupo, ou é o momento de oração sozinho, mas o canal destas experiências místicas com o nosso Deus é o nosso tempo de oração. É quando você volta-se ao Senhor e ora ao Senhor, e Deus faz uma grande obra entre ele e você, como fez com o apóstolo Paulo. Então, meus irmãos, para ser imitadores do apóstolo Paulo, como ele diz, sede, pois, meus imitadores como eu de Cristo, nós precisamos buscar uma identidade com o Senhor Jesus tão grande, que nós tenhamos verdadeiras experiências espirituais, pessoais, que as experiências pessoais são intransponíveis, são intransferíveis, melhor dizendo. Elas não se transferem, nós podemos contar as nossas experiências, mas quem vive somos apenas nós. Paulo nos conta as experiências dele, mas ele que viveu intensamente essas experiências. Ele diz: sede meus imitadores, como eu de Cristo. O nosso desejo é que vocês venham a ser imitadores do apóstolo em suas experiências espirituais com Cristo. O crente será o imitador do apóstolo Paulo em segundo lugar, quando se identificar plenamente com o Senhor Jesus. Então você, para ser imitador do apóstolo Paulo, como ele convida você, sede meus imitadores como de Cristo, você precisa ter experiências espirituais profundas com Jesus. Para ser imitador do apóstolo Paulo, você precisa se identificar plenamente com o Senhor Jesus. Uma identificação com Cristo, uma identificação profunda com o Senhor. Na verdade, meus irmãos, a identificação profunda com uma pessoa é o elemento primordial para que possamos imitá-la. Porque só numa identificação você pode, na verdade, conhecer a pessoa. Assim é com o Senhor Jesus. Assim é como o próprio apóstolo Paulo. Como o próprio apóstolo Paulo, temos que ter uma identificação, um conhecimento profundo. Essa identificação nos dá as condições necessárias e suficientes para imitá-la. Pois, ao nos identificarmos com alguém, e ao conhecermos de tal maneira que possamos seguir os seus passos e procurarmos pensar e agir conforme ela agiu. E nesse caso, a imitação não tem o mesmo conceito secular de falsidade, mas sim tem o conceito de genuinidade, de modelo, sabe? Imitar a
temos tem que ser secundário ou terciário na nossa vida. Primeiro lugar, Jesus em nossa vida. O apóstolo em se tornar um renunciador, ficando liberto de muitas coisas para servir a Cristo, como o apóstolo Paulo serviu. Amém? Sede, pois, meus imitadores, como eu de Cristo. Então tenha mais experiência com Jesus, experiências místicas, sim. Ore, deseje sentir Jesus na tua vida, na hora da sua oração. Procura um ambiente de silêncio, um ambiente em que você possa falar. Tranca a sua porta, a porta do seu quarto, e lá fica com o Senhor, numa relação mística com Jesus. Você quer ser imitador do apóstolo Paulo? Tenha assim uma identificação com o Senhor Jesus Cristo. Procure se identificar com Ele em todas as coisas. Seja um renunciador. Porque quando você coloca as demais coisas em segundo, terceiro lugar, você pode se identificar com Jesus. E em terceiro e último lugar, o crente será o imitador do apóstolo Paulo quando se consagrar de corpo e alma a servir a Jesus. Você que se consagra, é aquilo que eu falei para vocês no começo do culto. Ah, pastor, eu estou assustado com tudo que eu ouvi aí na Semana Juventude, com a sociedade corrompida, está tudo assim, está no meio dessa sociedade. O que eu faço, pastor, para não me envolver tanto com essas coisas, com o mundo? Consagre-se ao Senhor. Consagra a tua vida ao Senhor, acabou. Agora, se você quer ficar lá no mundão, vai cair na corrupção e vai para o inferno. Vai se perder. Agora, consagra a tua vida na igreja do Senhor. Tem experiências com Jesus, se identifica com Jesus, e você será vitorioso. Que eu disse a ela: consagra a tua vida a Cristo e não tenha temor no seu coração. Consagra a vida a Cristo, não precisa ter temor no coração, não. O mundo não vai levar você, porque você é de Jesus. Você está consagrado na obra do Senhor, para o Senhor. A sua vida é dele. E a palavra do Senhor diz que quem é do Senhor Jesus, o diabo não toca. Amém, irmãos? João, o apóstolo amado, afirma isso categoricamente. Quem é de Jesus, o diabo não toca. Em terceiro e último lugar, então, quando se consagrar de corpo e alma a servir a Jesus, você será o imitador do apóstolo Paulo. A consagração do crente a Cristo lhe abre os olhos e os sentimentos espirituais para entender que esse vínculo é em si mesmo indestrutível. Dado ao seu potencial divino, esse vínculo de amor é tão grande, tão forte, que não tem limites no espaço e no tempo, no sentimento, nas emoções e na espiritualidade. Não tem limites, meus irmãos. O poder de Cristo é tão grande que ele vai às profundezas do nosso ser. Faz com que nós possamos realmente consagrar as nossas vidas. É amor divino que nutre a fé do crente, de maneira que nada e nunca algo poderá separar o crente do amor de Deus que é em Cristo Jesus. Notem estas palavras do apóstolo sobre o potencial desse amor divino. Ele escreve aos Romanos, lá no capítulo 8, versos 35 até o verso 39 de Romanos, ele mostra esse potencial do amor divino e do nosso amor pelo Senhor. Ele diz assim: quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte todo dia, somos reputados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura poderá separar do amor de Cristo, do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Nada nos poderá separar desse amor. Consagra a tua vida. Consagra a tua vida. Porque, meus irmãos, consagrar a vida
requer renúncia. No ano passado, quando eu fui levar um saco de batata lá na casa da irmã Esther, para o retiro de carnaval, cheguei lá no terraço dela, todas aquelas coisas que iam para a cozinha estão lá no terraço dela. Eu pergunto a você, você ofereceria a sua casa para colocar as coisas durante 2, 3 semanas lá, para ficar lá e você receber suas visitas, suas coisas? Isso é consagração, meus irmãos, consagração. Nada impede de fazer a obra do Senhor. Não há prioridade nenhuma maior do que fazer a obra do Senhor. Então isso é bênção. O que você tem feito, o que você tem deixado para consagrar a sua vida a Jesus, para dedicar à igreja do Senhor, para levar pessoas a Cristo, para transformar vidas, para fazer com que este mundo se torne o mundo de Jesus. Consagração. Se não há consagração, não há vitória. Sede, pois, meus imitadores, como diz o apóstolo Paulo, sede, pois, meus imitadores, como eu de Cristo. E nós sabemos quanto o apóstolo Paulo sofreu por causa do amor a Jesus. Então você será um imitador do apóstolo quando sentir em sua vida a firmeza desse amor de Deus em Cristo Jesus por você. Quando você puder dizer, eu sei que nada me separará do amor de Cristo. Absolutamente. E é exatamente esse sentimento de segurança transmitido pelo amor de Deus em Cristo, pelo crente, que o impulsionará a servir a Jesus, a consagrar sua vida a Jesus. Nada te separa, se você sente isto, que nada te separa do amor de Cristo, você consagra a sua vida ao Senhor. É um poder, é uma alavanca. Consagra, portanto, de corpo e alma, a amar a Jesus numa correspondência ao amor de Deus em Cristo por você. Demonstre esse amor, servindo a Cristo como o apóstolo Paulo serviu. E então vamos encerrar a nossa mensagem, meus irmãos. Concluímos que o apelo do apóstolo Paulo feito em 1 Coríntios 11, sede meus imitadores, como também eu de Cristo, leva-nos necessariamente a um viver buscando sermos seus imitadores, buscando entender como ele, como um crente entendia os segredos das coisas celestes, que pela fé podem ser vistos pelos fiéis, em experiências místicas, assim como por uma visão de imagens, como refletidas em espelho, mas neste mundo só poderemos conhecer o Senhor em parte, incompletamente, como uma imagem refletida em espelho. No entanto, no futuro, como o apóstolo Paulo afirma, poderemos conhecer o Senhor como o Senhor nos conhece hoje, completa e plenamente, como vimos no início desta mensagem. Eis aqui a questão: o Senhor Jesus nos conhece completamente e plenamente. Quer você conhecer Jesus desta maneira? Se quer, busque experiências místicas com o Senhor. Procure se identificar com o Senhor. Procure consagrar a sua vida no altar do Senhor, na igreja do Senhor. Como nós aplicamos essa mensagem, meus irmãos? Dizendo aos irmãos, imite ao apóstolo Paulo em sua vida espiritual de cada dia. Se você acha muito imitar a Cristo, caminhar olhando para Jesus, o autor e consumador da fé, isso, pastor, isso aqui está muito longe de mim. Paulo, um ser humano como nós, viveu Cristo intensamente e disse: de meus imitadores como eu de Cristo. Procure imitar Paulo na sua vida de consagração ao Senhor Jesus Cristo. Apelo aos corações dos irmãos, a cada um de vocês. Você deseja ser um imitador do apóstolo Paulo, como ele foi o imitador de Cristo? Se deseja ser, eu quero que você acompanhe a oração que eu vou fazer agora, numa atitude de fé, dizendo: Senhor, eu quero ter uma experiência mística contigo, eu quero orar, eu tenho algumas lutas na minha vida, eu quero colocar diante de ti em oração, eu quero uma resposta sua, como Paulo recebeu nas horas de tribulações e de lutas, a tua presença,
mística na sua vida, eu desejo isso. Senhor, eu quero me identificar contigo, Senhor. Eu quero dizer, vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, como o apóstolo Paulo disse. Senhor, eu quero levar uma vida consagrada a Ti. Ó Deus amado, intercedo a Ti, Senhor Deus, pelos Teus servos, por todos aqueles que aqui, Senhor Deus, estão nesta hora, recebendo esta mensagem, que Tu preparaste para os corações dos Teus servos, que eles possam ser assim, imitadores do apóstolo Paulo, como Paulo foi um imitador de Jesus, vivendo uma profunda experiência com Cristo. Dá-lhes, ó Deus, esta bênção, e guarda os Teus servos nas Tuas mãos, porque nós oramos em nome de Jesus. Amém. Eu queria cantar com vocês o hino 366 do Inário para o Culto Cristão, e enquanto nós cantamos também vamos fazer o ofertório 366 do Inário para o Culto Cristão. Vamos ficar em pé, irmãos, enquanto os irmãos trazem o seu dízimo, a sua oferta com alegria ao altar. Nós cantamos este hino, que é um complemento desta mensagem aos nossos corações. A oferta, o dízimo, é o sustento da obra e é a sua prosperidade. Quando você entrega o dízimo, a tua oferta, Deus está abrindo as janelas dos céus para a sua vida e abençoando você. Cantemos o hino 366, em mim vem habitar. Vamos procurar essa experiência com o Senhor no cântico desse hino. Vamos aprofundar o nosso coração a Cristo enquanto cantamos. Em mim vem habitar, ó vem Jesus, e em mim fazer brilhar a tua luz. Eis a minha ambição, teres em ti, Senhor, mais gratidão e mais amor. Os passos teus seguir, eu quero sim servir e bem dizer até o fim. Eis o meu desejar, meu ideal maior, contigo andar, ó Salvador. Em meu interior vem tu brilhar, faz-me com mais ardor da cruz falar. Reveste o coração de teu excelso amor, de retidão e de fervor. Oh, que consolação a Cristo amar, pois que com tanto amor me quis salvar. Nada me alegra mais, gozo maior
Abençoe os teus servos na identificação com o apóstolo Paulo e com o Senhor Jesus. Abençoa também os dízimos e ofertas alçados nesta manhã e os trabalhos da tua escola bíblica dominical. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem assentar e nós passamos a palavra à escola bíblica.